Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, recebendo realmente um grande amigo. Às vezes tem um nome e as pessoas são queridas, é claro, você convida aquelas pessoas que você gosta, mas alguns são amigos de verdade. Esse, eu tenho 50 anos de carreira no futebol e somos amigos há pelo menos 40, mas acho que mais. Acho que Professor mais. João Paulo Medina, talentosíssimo preparador físico, talentosíssimo instrutor, talentosíssimo CEO da Universidade do Futebol. Enfim, tudo que o Medina faz é especial, é diferente, e tem agora um livro também aqui que depois a gente vai falar. Professor Medina, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Flávio. Primeiro, um prazer, né? Uma honra estar aqui participando desse programa, revendo você. Há muito tempo a gente não se via, né? E sempre é um prazer conversar com você e falarmos aquilo que nos trouxe até aqui na nossa vida, né? Paixão comum que é o futebol. Como está o futebol? Você sempre quis introduzir algo moderno, novo, fez isso no São Paulo numa outra época, não isso que está aí hoje, numa outra época, e trouxe com Rubens Minelli, uma série de inovações que você tentou impor no Corinthians, foi mais difícil, mas no São Paulo sim, né, foi um clube moderno, e eu estou falando foi, passado, né? E ali a gente viu, e ali eu conheci o seu trabalho, uma coisa extraordinária. Depois veio a Universidade do Futebol, um passo adiante do que é discutir futebol, estudar futebol. Como você vê o futebol hoje? Ele está modernizado? Ele não está? Como é que você analisa depois de tantos anos, Medina? Pois é, o futebol eu acompanho, né, como você, eu estou completando aí 55 anos, né, desde 1970, quando comecei a minha carreira na Portuguesa de Desportos, né, 71, 72, iniciei ali a minha carreira como preparador e venho acompanhando, né, nunca deixei o futebol. Durante um bom tempo eu consegui conciliar a vida acadêmica, né, dando aulas e trabalhando no futebol. Então é inegável a mudança assim enorme que vem sofrendo o futebol, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E muito reflexo do mundo que a gente vive hoje, né? Então não poderia ser diferente. E eu vejo assim coisas é, muito interessantes, bacanas, né? De evolução, de progresso, né? E coisas, infelizmente, muito ruins, talvez até em alguns aspectos retrocedendo, né, aquilo que a gente já pôde observar em outras décadas, né? Mas veja bem, eu acho que a gente tem que encarar a realidade sempre, né? Essa é a realidade, o que nós podemos fazer para dar a nossa contribuição, né? Então é nessa perspectiva que eu ainda me animo muito, né, em fazer coisas no futebol. Agora mesmo, só para te dar um toque, talvez algum tempo que a gente não conversa, né? Eu estou retomando a minha tese de doutorado na Unicamp, falando sobre, meu tema é o futebol, né? A minha tese é um plano diretor para desenvolvimento do futebol brasileiro nos próximos 12 anos, né? Então, o que eu pretendo com essa tese? É juntar tudo aquilo que eu vivenciei, que eu presenciei, que eu estudei, né? E deixar talvez uma contribuição mais, vamos dizer assim, sistêmica, né, do que o futebol precisa. Que uma das coisas que você me pergunta é, né, como que eu vejo assim, a evolução, o retrocesso, né, no futebol de hoje. Mas uma coisa que eu vejo ainda a ser superada é a visão mais integrada do trabalho que é feito no futebol, né? Eu acho que a evolução que a ciência trouxe para o futebol, ela foi bem-vinda, foi muito benéfica em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo ela tem provocado um problema de governança, de gestão muito grande. Eu costumo dizer, outro dia estava dizendo numa palestra aí, o Mauro Silva estava presente, ele até admirou o que eu falei, né? Falei, olha, eu fico muito preocupado que quanto maior é a comissão técnica, mais difícil é se obter um bom resultado, né? Tem comissões técnicas hoje com 50, 60 profissionais trabalhando na equipe profissional, né? E disse mais, e quanto melhor são esses profissionais, pior é a gestão, né? Porque são muitos profissionais
competentes dentro da sua área, mas que, de certa forma, são donos da verdade, né, e dificultam uma visão mais integrada de um objetivo comum, né? Então, esse é um problema que falta, que tem que ser superado no futebol. Esse é um desafio mundial, né? Toda evolução ela vem de toda parte, né? Mas em especial o Brasil. A gente tem muitas ilhas de excelência, um clube aqui, num clube ali, com uma área do conhecimento, né? Por exemplo, análise de desempenho é uma área que começou aí em 2010, 2011, tem 15 anos, né? E realmente tem trazido contribuições, né? O VAR, né, que com toda a polêmica que a gente ainda tem, mas inegavelmente é um avanço, né? Porque quanta injustiça, né, a gente vê hoje que foi cometido no passado, mas que, né, a gente não tinha uma comprovação, né? Então são evoluções que a gente vê, mas eu penso assim, resumindo um pouco a essa conclusão, né? Se a gente não tiver um trabalho que tenha liderança da própria CBF, né? E hoje eu fico um pouco mais animado, né? Porque vejo um movimento de correr atrás do prejuízo com algumas medidas, o fair play, né, tentativa de mexer no calendário, né, agora está se constituindo um grupo de trabalho para repensar as categorias de base. Tudo isso a gente não via até recentemente, então isso me dá assim um pouco de esperança, né, de a gente poder avançar, não ganhar a Copa do Mundo, porque isso é uma coisa circunstancial, são poucos jogos, você pode ganhar perfeitamente, né? O campeão do mundo é a Argentina, uma das ligas mais esculhambadas da face da Terra. Pois é. A AFA é deplorável. Pois né? é, então... pois é. Então a gente sabe, né, que isso não vai ser o termômetro para achar que tudo está uma porcaria ou tudo uma maravilha, né? Mas eu vejo assim, eu fico esperançoso, né, de que essas pessoas que têm contribuições a dar ao futebol brasileiro possam ser convidadas para poder participar desse processo de renovação, de correção de rumo de muita coisa, né? Você vê, a gente fala na essência do futebol brasileiro, né, que sempre a gente enalteceu. Claro que não é voltar ao futebol de 30, 40 anos, isso não vai, né, isso realmente seria muito romantismo de quem acredita que, né, o futebol hoje é diferente, é muito mais veloz, ele é muito mais tático, né? E se você não jogar dentro dessas normas, você simplesmente não vence, né? Mas você jogar no lixo a essência do futebol brasileiro, né, que é a alegria de jogar, a imaginação, a criatividade, a inteligência motora dos jogadores, né, para dar solução a alguns problemas que a gente, por conta da nossa pedagogia da rua, né, a gente trouxe para o futebol, né? Então fica muito difícil se a gente não fizer esse dever de casa a partir de lideranças da confederação, dos clubes, né? Uma liga, por exemplo, ela tem que surgir o mais rápido possível, né? Mas, então são muitas coisas a serem feitas e tomara que a gente não precise ter uma grande catástrofe maior do que a gente já chegou, né, para poder avançar. Medina, você trabalhou nos maiores clubes do Brasil. Hoje a gente nota uma crise em clubes históricos, espetaculares, como um Santos, um Corinthians, um São Paulo, um Vasco, só para citar alguns. Até, de uma certa forma, os dois clubes gaúchos, né, Inter e Grêmio. O Cruzeiro ficou na segunda divisão por um tempão. O Atlético precisou de um aporte, ainda assim está com dificuldade. Um Santa Cruz, só para citando alguns. O que aconteceu? Onde esses clubes erraram? Nós vamos continuar por muito tempo tendo dois clubes que vão fazer diferença, tipo Palmeiras e Flamengo. Como é que você vê essa bipolaridade, que é uma coisa que o futebol brasileiro nunca teve, e está virando um futebol espanhol, bem na verdade, Palmeiras e Flamengo. O que aconteceu com as nossas grandes instituições?
Bom, eu acho que uma questão fundamental é a governança, né, a gestão, né? Eu acho que agora, por exemplo, com o advento do fair play financeiro, vai botar certa ordem nessa bagunça. Tomara que realmente, né, aquela coisa de brasileiro, né, que a gente discute se a lei pega ou não pega, né, esse é sempre um risco que a gente corre, né? Mas eu acho que a partir do momento em que você tenha regras rigorosas, né, para que os clubes passem a ser administrados de forma profissional, séria, competente, eu acho que a tendência é a gente evoluir e dar espaço para outros clubes, né, menores se fortalecerem, né? Claro que há necessidade de se perceber, né, essas coisas, e quem tem poder, autoridade, contribuir para que isso possa acontecer, né? Por isso que eu digo, sem a gente ter uma CBF consciente desses problemas e está contribuindo para que a gente tenha um rumo, uma direção, eu não acredito que a gente vá melhorar. Ilhas de excelência a gente tem muito em todos os setores no futebol, mas não é isso que nós estamos precisando hoje, né? E essas ilhas, nós precisamos ter um trabalho, um movimento que fortaleça o futebol brasileiro como um todo. Quer ver, Flávio, uma coisa que me incomoda muito? Felizmente agora tem mais gente falando do que só eu, como falava há alguns anos passados, né? A questão de a gente investir na formação dos jogadores brasileiros, né, garantindo essa característica do jogador brasileiro, né? Eu já cheguei a conversar com um dirigente que ficou uma semana lá em Barcelona, na época que o Barcelona era referência, né, e veio empolgado para implantar a metodologia do Barcelona, né, que é o que a gente sabe, encantou o mundo durante um período, mas é outra escola de futebol. Outra cultura, né? É outra cultura, né? E isso começou a ficar assim, muito presente, né? Até hoje tem vários clubes que não treina-se mais situações de driblar, por exemplo, né? Tem zagueiro, né? É um toque, dois toques, um toque, dois toques. Claro que o futebol tático ele exige uma série de coisas, não é, como eu disse, voltar ao passado, mas essas características, né? Como é que a gente pode ser rápido, objetivo e, ao mesmo tempo, ter espaço para a criatividade, para o jogador inteligente, que dentro do caos que é o jogo do futebol, ele possa dar soluções, né? Que tem soluções que têm que ser dadas pelos jogadores, né? Não é pelo treinador, né? Eu acho que um bom treinador não é só aquele que treina exaustivamente quando tem tempo para treinar, né? Jogadas ensaiadas de forma mecânica, né? Mas estimular os jogadores a resolverem os problemas, né? O caos que é, né? A incerteza do jogo, né? O jogo é esse caos mesmo, né? Então o jogador ele não pode ser um robô, né? Que é o que muitas vezes acontece com essa ênfase que se dá ao aspecto tático hoje do jogo, né? Então, e isso é difícil, porque se você não tiver cultura para estimular o desenvolvimento dessa inteligência, né, para que o jogador possa navegar nas incertezas do jogo, você tem um time mecânico que pode, como acontece às vezes, ser vitorioso durante um período e logo depois ele é superado, né? Porque hoje, infelizmente, não vale mais aquele ditado de que time que está ganhando não se mexe, né? O time que está ganhando também tem que se mexer, que nem o time que perde, porque ele é observado, ele é analisado, ele vira um time de ponta cabeça, né? Veja o próprio exemplo do Palmeiras, né? Que passa por momentos dessa natureza e pela estrutura, pela consistência, se você começa a colocar no rumo novamente, né?
Mas não é assim, acontece uma coisinha, manda embora o treinador, desmancha toda a comissão técnica. Então, é por aí que eu vejo, Flávio. O atleta, o jogador, ele já é um jogador com uma outra cultura? Hoje o garoto, quando chega na base, a cultura dele é diferente, por exemplo, do atleta que chegava na base do São Paulo nos anos 70, 77, 78, quando o Minelli e você fizeram um trabalho revolucionário lá, dentre tantos, né? Aquele garoto que subia da base pensava diferente do que o garoto que hoje está na base sobe? Ah, é muito diferente, né? Não vou dizer que é melhor ou pior, não é isso, mas não é essa a questão. É muito diferente e, portanto, merece um outro tipo de abordagem, né? De tratamento, né? Eu vejo uma das questões fundamentais que a gente precisa investir rapidamente é na capacitação dos treinadores, né? Principalmente os treinadores de base, né? Eles precisam ter conhecimento de pedagogia, eles têm que ter noção, não é apenas reproduzir coisas que às vezes ele fez como jogador, como jogador profissional, né? Tem um estudo até muito interessante liderado pelo professor Alcides Scaglia, aqui da Unicamp, né? Muito interessante. Ele pesquisou vários jogadores que eram agora treinadores, ou de escolinhas, ou de categorias de base, e fez a seguinte pergunta, né? O que você dá de treinamento para os seus jogadores, né? E aí eles começavam a relatar atividades que eles tinham feito como jogadores, né? Como jogadores, né? E daí ele perguntava, a segunda pergunta era: e como você aprendeu a jogar futebol? Né? Aí diz que brilhava os olhos dos jogadores, eles começavam a lembrar como é que eles aprenderam a jogar na rua, né? Nas praias, né? No bobinho, né? Nos jogos comuns à época, né? Quer dizer, ele esquece como ele aprendeu e começa a reproduzir um modelo que não serve para uma criança, para um adolescente, quando ele está iniciando a sua formação, né? Então, quem que vai ensinar isso? Eu acho até que o ex-jogador, ele teria até prioridade para poder trabalhar com os jovens na formação, desde que ele estude, que ele saiba dessas coisas, que quando ele se formou, ele se apoiou nessa aprendizagem natural, né? Então eu até costumo dizer, né, o que a gente aprendeu de forma natural, in natura, vamos dizer assim, os europeus aprendem in vitro, né? Perfeito, é isso mesmo. Não é? E hoje nós temos que estar também aprendendo in vitro, porque o in natura já também não é mais muito comum, né? Tem na praia, você ainda vê muita coisa, né? Mas a qualidade do nosso jogador está piorando muito, né? A gente fica só falando que é o país que mais exporta jogador. Chega de falar nisso. Até porque exporta um jogador porque ele faz o produto para exportação, né? Ele não é. gera um jogador para Pois é. jogar. É. Aí fica fácil. Mas a gente sabe, por estudos já extensivamente feitos, né, que os nossos jogadores já não são os melhores que são produzidos. Claro que não. Né? Eles não são. Tem outras escolas que formam não um número bruto como o Brasil, né, que por ano chega a 2.000 jogadores que são exportados, né? Mas a França, por exemplo. Por que a França ela exporta jogadores com... Se você for traçar um percentual entre a população francesa e o número de jogadores que jogam nos principais campeonatos europeus, né, que o Brasil também exporta para a Europa, mas exporta para o mundo inteiro, para segundo escalão, terceiro escalão, né? Então, fazer um aprofundamento desse estudo vai permitir que a gente trace um plano de formação, né, capitaneado pela CBF, né, porque não pode deixar livre. Os clubes, alguns fazem excelentes trabalhos, outros nem tanto. Às vezes nem porque não querem, é porque não sabem,
né? Não sabem, né? Esse dirigente mesmo que eu dei o exemplo, né? O cara vem da Europa encantado e quer implantar a escola do Barcelona jogando no lixo, né? Toda a nossa cultura, toda a nosso potencial admirado ainda no mundo todo, né? A gente quer jogar isso no lixo. Perfeito. Eu estou vendo aqui o título do seu novo livro, Muito Além da Bola, o Futebol que Transforma, junto com Heloísa Rios e com Rafael Lacerda. São os meus sócios na Universidade do Futebol. Ah, que legal. Esse futebol que transforma, muito além da bola, é uma transformação do ser humano ou nós estamos falando de um futebol que transforma um outro tipo de futebol? É como costuma dizer como costumava dizer, né, o meu amigo e assim, vamos dizer assim, uma pessoa que me inspirou muito, o professor Manuel Sérgio, né, um filósofo português, ele diz o seguinte: não existe dribles, existem pessoas que driblam, não existe passe. Existem pessoas que passam, né? Não existe time de futebol, existem jogadores que jogam futebol. O que ele chama para a reflexão? É que o atleta, antes que tudo, é um ser humano, né? Se você não tratar o atleta como esse ser humano integral, você vai cometer falhas metodológicas no trabalho, né? É ainda muito raro, né? Eu vejo, por isso que você conhece bem, né? Eu também sou, como um filho, como um irmão, né, que é o Fernando Diniz, né, que bate nessa tecla, né, de ver o ser humano, ver os traumas, ver os problemas que ele tem. A partir daí você pode resgatar esse prazer de jogar futebol, né, numa outra dimensão. Então, o que o livro fala, quer dizer, o além, né, da bola, é justamente isso, é de você enxergar o atleta, antes que tudo, como um ser humano. E ele precisa ser tratado como um ser humano, dentro das limitações dele, dentro das carências, dentro dos traumas que ele tem, né? E a partir daí você fazer um trabalho que resgate até nesses atletas o prazer de jogar, né? Que muitos perdem hoje, infelizmente, por essa loucura que é o futebol. Muitos deles já não sentem prazer nenhum em jogar, né? Vira um trabalho burocrático. Um trabalho burocrático que não dá nenhum prazer, que foi o que trouxe ele para o futebol. E é uma coisa curiosa, em cima do que você está falando, Medina. A gente tem citado muitas vezes o Flamengo como uma referência. Mas aconteceu um episódio recente no Flamengo, da demissão do Felipe Luiz e da contratação imediata do Leonardo Jardim. E uma das coisas que se alegou para que o Felipe Luiz saísse era o fato dele dar mais liberdade aos jogadores, dos jogadores usarem celular a qualquer tempo, inclusive durante as pré-eleições. E aí cortou-se isso tudo. Eu entendi aquilo como uma enorme evolução. Isso principalmente no momento que eu dava aula de pós-graduação e vi os meus alunos com o celular na mão e eu achava aquilo no primeiro momento uma coisa terrível, até o momento que eu abria para as perguntas e as melhores perguntas vinham daqueles que estavam no celular estudando a matéria, colocando situações para contrapor aquilo que eu estava falando ou para me dar argumentos a mais. O que você pensa disso? Até onde a tecnologia pode ser usada? Até onde temos que voltar naquela coisa arcaica de vamos fechar o cara, ele é um irresponsável. O que você pensa desse quadro todo? Eu acho que essa pergunta ela não é só restrita ao ambiente do futebol, né, Flávio? Essa é uma pergunta que o mundo inteiro está fazendo. E não é só o Flamengo também. Claro. Que não é só o Flamengo, né? É uma pergunta que o mundo todo está fazendo. A gente sabe, pelos estudos que estão sendo feitos, né? Que o uso do celular, ele, ao mesmo tempo que traz algumas vantagens, hoje ele pode ser utilizado como uma extensão do teu cérebro, um secretário de luxo, ele pode ser tudo de bom, né, se você souber administrar, né? Agora, ele traz um outro lado também, né? Já tem também muitos estudos mostrando que a humanidade como um todo, e essa juventude, ela está emburrecendo, né? Ela está, por quê? Tudo é
a inteligência artificial é o recurso simples, né, e fácil, né, que substitui o raciocínio, né, o pensamento crítico. Né? As pessoas hoje não têm mais pensamento crítico, é tudo rapidinho. Né? A gente tem essa discussão na própria Universidade do Futebol. Né? Não, tem que ser tudo muito curtinho, muito rápido, senão as pessoas não prestam atenção. Tá, mas se você for alimentando isso indefinidamente, vai chegar um momento que você não tem mais língua portuguesa, você não tem mais cultura, você não tem mais nada. Né? Então, eu não abro mão, por exemplo, de ter nos nossos cursos, né, textos para que a pessoa lê. Nem todo mundo vai ler? Tudo bem, mas quem se dispuser a fazer isso, vai levar uma vantagem, né? Vai criar um pensamento mais crítico, né? De analisar as coisas de uma forma menos superficial. Né? Então, a resposta a isso depende muito de como você faz essa interferência. Né? Claro que num primeiro momento, talvez você tenha que causar um choque, ser mais radical e proibir, né? Mas não adianta, é que nem violência, né, no futebol, né? Não adianta você só coibir, você tem que ter a prevenção e tem que ter a educação. Se não tiver essas outras duas coisas, só como a gente quer, né, o imediatismo da gente, a gente quer uma intervenção direta. Né? Então chega o treinador, detecta isso assim, com razão, né? Celular aqui vai dispersar, não vai fazer com que as pessoas falem, então eu vou proibir. Tudo bem, você vai proibir, tem autoridade para fazer isso, mas como é que você faz a gestão disso nas sequências? Se você não fizer tomar medidas para que esses atletas entendam realmente que ele precisa desviar sua atenção do celular para melhorar o seu rendimento, vamos dizer assim, e o convívio com a equipe, e vai valer até a página 2 só, né, Flávio? Eu gosto da maneira como o Tite, por exemplo, usa o celular. Já que o celular ele vai estar lá, ele faz intervenções. Na seleção brasileira fazia muito isso. Então o atleta recebia de tempos em tempos, e cada um a sua, não uma coisa geral, alguma coisa via celular falando de um posicionamento tático, de um alerta. Olha, você vai marcar tal jogador, você viu o que ele fez, olha o lance aqui e tal. E aí você integra, né? Você entra no mundo do jovem, acho que é mais fácil do que arrancá-lo fortemente, que, como você disse, vai ter uma duração curta, né? Pois é. Então, essa questão que é fundamental, você ter elementos para convencer os seus liderados a fazer determinadas coisas em benefício de um bem comum, né? Um bem traçado, né? Que é isso que é o treinador de futebol. Né? Temos aqui uma meta X e nós vamos trabalhar em conjunto para atingir essa meta. Né? E o que atrapalha e o que ajuda? Isso tem que ser trabalhado através de uma inteligência coletiva e não só apenas da autoridade ou do autoritarismo de uma pessoa só. Né? Estamos conversando com o professor João Paulo Medina, vou fazer uma pausa para tomar um café, aliás, já estou dando alguns bicos aqui, como vocês estão vendo, porque eu quero convidar você a conhecer o Praça da Moça Café, que é maravilhoso, é um local para esse tipo de conversa de alto nível, como com o professor Medina, para você relaxar, para você pega o seu computador, você vai dar uma olhadinha no celular, coisas boas, como já foi dito aqui. Olha, estão os endereços aí na tela para você conhecer, bater um papo, relaxar, é muito bom. E o café é fantástico, tá? São convites que eu te faço e de repente você até me encontra por lá, que eu estou toda hora por lá tomando um cafezinho. Professor Medina, nós esperávamos 4 anos para que viesse uma Copa do Mundo, para que a gente sentisse as tendências de modernidade ou as coisas que ficaram no mesmo lugar numa Copa do Mundo. Hoje isso mudou, hoje nós podemos ter alterações e a gente pode detectar no dia a dia essas mudanças ou em competições como a Champions League. Qual a sua leitura disso? Sempre a Copa do Mundo, queiramos ou não, ela sempre acaba sendo um termômetro, né, para a gente. São jogos, como a gente já comentou, é uma competição de curta duração, né, e nem sempre representa o que tem de pujança
na estrutura do país que ganha, né? Mas é sempre visto pela comunidade que tem paixão pelo futebol com muita expectativa, né? E nessa próxima Copa não vai ser diferente. Se bem que nesse aspecto, Flávio, eu estou muito pessimista em relação à viabilidade de uma Copa do Mundo tranquila agora em 2026, né? O mundo está conturbado, né? A gente está aí com o risco de se desencadear uma terceira guerra mundial, né? Protagonizada pelo um dos países sede, né? Então estamos pouco tempo da competição, então eu vejo, mas ao mesmo tempo, né, a gente vê com muita expectativa, né, e estamos estudando e vendo, fazendo as projeções, né, para ver o que teremos de novo nessa próxima Copa do Mundo. Né? Acho que vai ser, se ela ocorrer, ela vai trazer novidades, sem dúvida. E a nossa querida Universidade de Futebol, e eu falo nossa porque eu aprendi muito nessa Universidade de Futebol, devo muito ao professor João Paulo Medina nessa imersão ao futebol, que você não vai discutir se o Corinthians é melhor, o Palmeiras, não, você vai entender o futebol, aprofundar no futebol, essa proposta, estudar futebol efetivamente, essa é a proposta da Universidade de Futebol. Como está a Universidade do Futebol hoje e como tem sido a reação das pessoas com relação a esse produto que você nos trouxe já há alguns anos e dando uma visão diferente do que é o futebol? A gente começou há quase 25 anos, né, o projeto, né, no início chamava Cidade do Futebol, né, eu não via assim, achava um pouco inadequado falar assim Universidade do Futebol com pouco conteúdo a oferecer, né? Começou como cidade, convidando as pessoas da comunidade a contribuir com textos, com artigos, até que a gente começou a ter um corpo de conteúdo mais consistente, aí a gente transformou em Universidade do Futebol, né? E acho que assim, durante esse período histórico, a gente contribuiu para o fomento do estudo do futebol brasileiro, né? Eu acho que essa foi, já considero o grande legado que a Universidade do Futebol deu, né? Depois, com o advento da pandemia, né, houve assim uma proliferação de oferta de conteúdos, de cursos, né? Então mudou um pouquinho o cenário, né? Mas a Universidade de Futebol assim, se orgulha de ter ocupado assim, certa vanguarda no sentido de distribuir conhecimento, né? Mas com todas essas contribuições, não só da universidade, tem outras instituições também que contribuem, né, para essa formação, eu acho que a gente ainda tem um gap muito grande, né, na questão pedagógica, né? Já a nossa capacitação profissional, ela ainda é muito deficiente, né? Eu costumo dizer, né, mesmo uma profissão como preparador físico, que eu fui durante boa parte do tempo, eu não aprendi a ser preparador físico na escola de educação física. Lá você aprende generalidades sobre futebol, mas ser preparador físico de futebol é uma especialização que requer um estudo muito específico, que não é uma faculdade de educação física, que tem assim um caráter mais generalista, né, de você aprende um pouco das coisas, a dar aula numa escola ou a trabalhar numa academia, ela não especializa, né, embora hoje já exista uma estrutura um pouco diferente, né, mas ainda falta a gente acelerar esse processo de pedagógico no futebol, né? É o que eu falo, não basta você ter sido um bom ex-jogador de futebol. Um exemplo de um amigo nosso comum, né, o Pelé, né, que
que até recentemente te parabenizei por uma matéria espetacular que você fez de gravação, né, do Pelé com Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe e Dorval, né? Foi emocionante aquela matéria, né? Mas o Pelé, por exemplo, eu trabalhei com ele no projeto Campus Pelé e eu tive a oportunidade, né, ímpar, né, de conversar sobre a genialidade dele, né? E aí eu perguntei para ele, né, o que ele achava, como que ele se tornou, né, o gênio do futebol e ele me disse assim, veja só, a explicação do Pelé, né, que ele devia essa genialidade dele a 3 fatores, né? Um primeiro, Deus, né? Depois o Dondinho, o pai dele, e depois a repetição das coisas que ele queria melhorar, né? Ele sintetizou vamos dizer assim, a pedagogia dele nesses 3 elementos. E aí eu questiono, né? Porque, veja, o Pelé talvez não fosse um bom professor ou um bom treinador, porque Deus, vamos analisar, Deus todos têm, todos pedem ou para se proteger ou para ganhar jogo. O time que ganha e o time que perde, né? Então eu desconsidero um pouco há que se respeitar a religião, a crença de cada um. Não estamos falando de religião, estamos falando do fator. De um aspecto, isso. O Dondinho, eu acho que, mais do que Deus, até, o Dondinho era uma referência, era um bom jogador de futebol, Pelé admirava como pai e como jogador, e ter uma boa referência sempre é uma coisa positiva, né? É o que você falou, se você se espelha num bom, você tende a ser esse bom. Se você se espelha no mal, você vai ser... Claro, né, normal. Isso é cultural, né? E o outro, a repetição, que também eu vejo o problema, porque a repetição, Flávio, o contrário ao que muita gente pensa, não é fator de desenvolvimento. Você pode, se um treinador pedir para um jogador repetir chutes a gol a semana inteira, ele vai aprender um pouquinho. Se ele não tiver a determinação de melhorar o chute dele, tentar se entender e se corrigir e se cobrar, ele não, a repetição não é... Então, quando o Pelé fala que a repetição é um segredo para você se tornar um bom jogador, é meia verdade, porque a repetição do Pelé era uma repetição que vinha por uma motivação que a gente chama em psicologia de motivação intrínseca, né? Eu quero melhorar, eu quero aprender. Eu vou repetir para melhorar. Eu vou repetir para melhorar, e você vai se cobrar. E aí você vai ter uma evolução muito diferente de alguém que o treinador manda fazer 100 vezes qualquer coisa, né? Claro que vai, mecanicamente, ele vai melhorar um pouco, né? Mas não é. Então, por isso que há necessidade, mesmo o Pelé, se fosse um professor de escolinha de futebol, ele teria que passar por uma formação pedagógica para poder entender determinadas coisas, até para se entender melhor, né, como que ele se tornou o gênio que se tornou, né? Então, por isso que eu insisto, né, Flávio, se a gente não fizer esse diagnóstico, né, chegar à conclusão de que a gente precisa investir nessas coisas, né, a gente não vai melhorar. Outra coisa de base também que me ocorreu aqui, isso assim, me deixa muito preocupado já há algum tempo. Fomos aumentando o número de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Não vamos confundir isso com xenofobia. Não, claro que não. Né, não é, mas a gente tem que preservar um espaço para que essa essência do futebol brasileiro tenha espaço de expressão. Sim. Né? Hoje, no Brasil, além de ter clubes aí com 9, 10, 11, 12 jogadores estrangeiros, tirando o espaço
para que o talento brasileiro possa se exercitar na equipe principal, por exemplo, né? A própria base hoje de alguns clubes está começando a trazer jogadores da África, daqui da América Latina, né? Nem na base mais a gente está dando espaço para... Isso é uma questão de política esportiva, né? Isso tem que ser visto, né? Não sei, duvido que quando foram aumentando de 5, 7, 9 jogadores... Esses dirigentes que tomaram essa decisão tinham consciência clara desse problema, né, que eles estavam causando para preservar, né, no meu modo de entender, 5 jogadores seria o máximo. A maioria de um time brasileiro ele tem que ser formado por brasileiros, né? É o preço que a própria Inglaterra vinha pagando até... Itália. A Itália também, né? Eu uma vez fui assistir um jogo do Chelsea lá em Londres, não tinha nenhum jogador inglês no time, eram todos estrangeiros. Isso o que acarretou? Uma deficiência na formação das suas seleções, né? Felizmente, eles tomaram consciência disso e já estão fazendo mudanças, estão investindo na formação. Hoje a Inglaterra é um dos times que mais exporta jogadores, né, se não tem todo o espaço nas suas ligas, né, eles estão indo para outros lugares. Então eles corrigem o rumo, né, quando a coisa não está caminhando. E isso está faltando ao Brasil, né? Quando você fala isso, me preocupa, em cima do que você falou, e concordando com tudo, o nível de jogadores que chegam. Porque se você trouxer 10 Pedros Rochas, eu tô ok. Se você trouxer 10 Arrascaetas, eu ok. Eles vão acrescentar. Mas nós estamos trazendo jogadores de um nível baixo, tecnicamente. Todo mundo tem direito de exercer o seu trabalho. Treinadores de um nível muito baixo. E com salários em dólar, euro, que endivida mais os clubes. E não está acrescentando nada. Quer dizer, não é que você trouxe alguém, um especialista, para fazer você melhorar. Ao contrário, você está trazendo só o competidor, você está tirando a sua própria cultura com jogadores de um nível muito baixo. Então não há nem sequer a preocupação de trazer a excelência. A excelência ela é muito bem-vinda. Os americanos que o digam, né? Eles trazem cientistas, pessoas de qualquer nacionalidade para melhorar. Mas eu não vejo isso aqui. Não tenho essa preocupação. Mas, Flávio, mesmo que se trouxessem jogadores de mais alto nível, mesmo assim, por uma política nacional de desenvolvimento, você teria que regular para todos. Né? Olha, não pode mais do que isso. Então, capricha nos 5 que você pode trazer, porque, não, mas trazem, por isso que pode trazer 15, aí eles trazem um monte. Qualquer coisa. O mercado é mais, hoje, é mais barato você trazer um jogador da Colômbia, né, um jogador de Gana, do que daqui o mercado brasileiro ele está inflacionado realmente. Então, em termos econômicos, é até mais simples. Por isso que tem que ter uma regulação, né, para que isso tenha um equilíbrio, né? A gente vive num regime capitalista, tudo bem, essas são as regras do jogo, mas elas têm que ter contrapontos, senão viram caos, né? Viram caos e aí estimula até que 2, 3 clubes melhor administrados, né, eles possam levar vantagens infinitas, né, e isso não é bom para o jogo, né? Quanto mais equilíbrio tiver, mais interessante se torna os campeonatos, né? Eu penso assim. E já que você deu um exemplo de uma coisa que eu falei, eu vou dar um exemplo de uma coisa que você falou, lembrando do nosso grande professor Manuel Sérgio. E o lado humano? E o menino que desde os 7, 8 anos era esperança da família, de sobrevivência, de uma vida melhor, que quando chega aos 20 não consegue subir porque tem um garoto de fora que não tem nem o mesmo nível, tem um nível igual, ele não tem oportunidade, de repente esse garoto é jogado para o mercado sem condição nenhuma e ele não se preparou para fazer outras coisas. E aí você frustra todo o sonho da família. Perfeito. São seres humanos. Exatamente. E que não tem sequer a oportunidade. Isso também é uma coisa que
que fica muito complicado de administrar. Essa é uma preocupação da Universidade do Futebol. Hoje a gente tem um projeto, né, para estimular, né, uma formação integral nas categorias de base, né? A gente está, já há 2 anos, a gente está trabalhando nisso, né? Inclusive nos aproximamos da própria CBF para apresentar esse trabalho, né? Porque, claro, como eu disse, a CBF ela é a responsável pelo fomento do futebol brasileiro. Claro. Né? Ela tem quase não, no meu modo de entender, ela tem obrigação de desenvolver o futebol brasileiro. Né? Muitas pessoas, talvez por desconhecer, acham que a CBF é uma entidade que tem que cuidar só das suas seleções, masculina e feminina. Isso é um erro, não é isso. Ninguém pode cuidar do futebol brasileiro, a não ser a CBF. É só ela que, por lei, né, e pelas normas da própria FIFA e das confederações, né, que pode desenvolver o futebol brasileiro. Né? Então, por isso que eu tenho esperança que parece que a atual diretoria da CBF está percebendo isso e está assumindo para si uma atribuição que é de sempre dela, e ela sempre se negou a investir pesadamente nisso, e o resultado a gente está vendo. O futebol ele está se enfraquecendo em vários aspectos por falta dessa política bem estruturada do futebol brasileiro. Professor João Paulo Medina, obrigado por atender o nosso convite. Eu sei que você adiou compromisso, mudou compromisso para nos atender, mas é sempre bom aprender. As entrevistas do professor Medina não são entrevistas, são aulas. E aqui eu só provoco para que você tenha uma aula maravilhosa. E aqui é uma confissão, né? Aprendi muito do futebol com o professor Medina. Na verdade, aprendi futebol, porque eu era um torcedor. De repente eu começo a cobrir o São Paulo, muito jovenzinho, e aí conversando com pessoas como o Minelli, Medina, professor Turíbio, eu comecei a ver que o futebol era alguma coisa diferente do que aquilo que só ficar torcendo na arquibancada. Então, obrigado desde sempre, obrigado por mais essa aula /entrevista, Medina. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio, o convite, né? E foi um prazer enorme revê-lo, firme, forte e vibrando com o futebol. Né? Acho você um exemplo de profissional e de pessoa. Muito obrigado. Flávio Prado, entre amigos, fica por aqui. Grande abraço.